Olá pessoal, no outro vídeo que nós vimos, nós estudamos várias coisas já em outros vídeos sobre usar o CSS e também vimos sobre como fazer transições e transformações nos elementos que são apresentados. Nesse vídeo eu quero fazer com vocês um projeto com um menu flutuante. Então nós vamos criar um menu flutuante para nós usando praticamente todos os elementos que nós estudamos até aqui nesse conjunto de vídeos, que nós temos esse conjunto de vídeos. Eu vou criar aqui um projeto, um novo arquivo, que eu vou chamar ele de menu.html. E eu vou colocar tanto o menu, tanto a parte HTML como a parte de CSS no mesmo arquivo para facilitar a nossa visualização. Tá? Então eu vou criar aqui neste momento uma div. Eu vou criar para vocês uma div com alguns elementos de um menu que eu quero colocar. Eu vou chamar essa minha div da classe navbar. Né? Então eu vou chamar uma div com uma classe navbar e vou colocar aqui alguns elementos para que a gente possa poder utilizar o nosso sistema. Né? Então eu vou colocar aqui um home. Eu vou colocar uns itens, né? Os meus itens do menu, eu vou colocar dentro de divs também. Então eu vou colocar uma div chamada de navbar itens. E aí, o primeiro elemento eu vou chamar ele de home. O segundo elemento eu vou chamar ele de produtos. O terceiro elemento eu vou chamar ele de serviços. E o último elemento eu vou chamar de sobre. Então, se eu ver agora qual é o resultado dessas minhas divs, eu tenho esse resultado aqui, né? Então nós vamos ajustar isso aqui, deixar isso aqui um pouquinho com uma cara de menu, né? Então olha o que eu vou fazer neste momento. Eu vou colocar aqui um bloco de estilos e vou mexer na minha navbar. Neste caso aqui, ó, eu vou colocar essa navbar para colocar os elementos um ao lado do outro. Vou colocar um display flex. E na hora que eu fizer isso, eu já tenho os elementos um ao lado do outro, né? Eu vou colocar uma altura neste meu elemento. Eu vou colocar uma altura aqui de 60 pixels, de 50 pixels. Então tem uma altura que nós não conseguimos ver. E para que a gente consiga ver, eu vou colocar aqui um background color bem fraquinho, um light gray. Né? Então eu já consigo ver, aqui uma corzinha, né? Para que a gente possa ver onde é que estão esses itens do menu para a gente. Né? Então a gente está vendo ali o elemento. Eu vou alinhar os itens dele no centro. Então, meus elementos já vão ficar aqui no centro, guardadinhos. Né? Então, já tem aqui algumas coisas. E os itens do meu menu, meu navbar itens, esses também eu vou querer organizar um pouco eles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um padding neles, para espaçar um pouquinho. Né? Eu vou colocar um padding de uns 10 pixels nele. Então, na hora que eu fizer isso aqui, eu já dei uma espaçadinha nesses elementos, né? E eu posso, por exemplo, só para que a gente possa ver ele, eu posso colocar um background color nele, com uma cor um pouco, um light green, só para que a gente possa ver que os elementos, deixa eu salvar, ver que os elementos estão aqui, todos eles, né? Eu quero dar uma margem entre eles, uma margem, por exemplo, na direita deles, né? De uns 20 pixels para espaçar os elementos aqui, ó. Então eu espacei os elementos, né? Aqui eu não espacei, né? Que está grudado na raiz, na margem dele, né? Eu posso espaçar depois, eu posso colocar um padding aqui ou deixar assim mesmo, né? E posso inclusive arredondar, né? As minhas bordas com uns 10 pixels aqui. Então eu tenho uma sensação de que eu tenho uns botõezinhos aqui. Fiz com essas cores aqui, mais para a gente perceber os elementos, né? E agora, que eu falei também, eu vou mudar no navbar itens o hover dele, né, a pseudoclasse hover deste elemento. Eu vou querer que a cor de fundo deste elemento passe a ser um verde, então, com a cor do texto como branca. Então, na hora que eu passar o elemento por cima, vou atualizar isso, vai mudar o formato do botão, né? Vai mudar. Então eu já tenho agora, neste momento, os elementos do meu botão, a parte superior do meu menu preparada. No próximo vídeo a gente vai fazer uns itens do menu para fazer um drop-down abaixo dos elementos de produtos
e de serviços.